Então, vamos lá. Estava dizendo o seguinte, que esta parte é de extrema relevância, a gente tem que fazer um acompanhamento, né? Efetivamente, com quem a gente está tratando, qual é a forma que a gente vai contratar com essa pessoa, principalmente se tem aí, né, um pedido de falência. Não podemos nos esquecer, era isso que eu ia mencionar, que quando se tem um pedido de recuperação judicial ou um pedido de falência, esta anotação vai para a junta comercial. E todos os contratos que fizermos, entendeu? Tem que estar na frente do contrato escrito em recuperação judicial. Então, fica arquivado na junta comercial e qualquer contrato que a empresa em recuperação judicial ou em falência fizer, tá? Ela tem que colocar em contrato de compra e venda, na frente, em recuperação judicial ou em processo falimentar. Perfeito? Para que a pessoa que está contratando, né, uma empresa de recuperação judicial, ela tenha conhecimento disso. Então, no primeiro ato, tem que ser levado efetivamente à junta comercial, né, no registro público das empresas mercantis, antiga junta comercial, registro público das empresas mercantis, para se tornar isso público, tá? Para que todos tenham conhecimento, e para uma segunda segurança, para que efetivamente quem esteja contratando com esta empresa, né, tenha conhecimento disso. Ok? Então, toda vez que fizermos um contrato, né, seja de recuperação judicial, seja de efetivamente falência, ele tem que estar com essa nomenclatura no nome, né, diante do contrato, para que se tenha conhecimento. Então, veja que a legislação, ela prevê dois momentos. Efetivamente, junto ao registro público das empresas mercantis, vulgo julga junta comercial, e no contrato entre partes. Porque ninguém fica toda hora tirando certidão na junta comercial, tá? Mas, como eu já disse, naquela advocacia preventiva, para se evitar risco, quando a gente vai fazer uma venda, quando a gente vai fazer uma consignação, quando a gente vai fazer um empréstimo, é bom que a gente tome este cuidado, né, para saber a quantas anda esta empresa, tá? Para saber se efetivamente essa empresa não tem qualquer mácula que desabone. Eu falaria para vocês, eu perguntaria para vocês, faria uma pergunta. Se alguém contratasse vocês para prestar uma consultoria jurídica, por exemplo, uma consultoria jurídica trabalhista, de uma empresa que está em processo falencial, tá? Então, contrato de serviços advocatícios trabalhistas para uma empresa que está dentro de um processo falencial. Vocês prestariam? É uma pergunta para os senhores e senhoras, caros meus alunos. Vocês fariam? Será que tem alguém aí? Ou estou sozinho falando? Eu faria, Marcos. Gente, né? Melhor do que não ter nenhum. Vocês fariam? Lógico, não tem qualquer problemática. De repente, você vai pegar uma parte desse processo falencial, que é direito do trabalho, perfeito? E, de repente, você seja só contratado aqui, dentro deste processo falencial, né, para fazer um trabalho sobre o passivo trabalhista. De repente, a empresa quer saber o seguinte: doutor, faça para mim um levantamento do meu passivo trabalhista. Quanto efetivamente, atualizado, se eu fosse pagar todo mundo que eu mandei embora e não paguei nada, quanto eu deveria hoje? Só parte trabalhista. Perfeito? Quantifica isso para mim. Quantos são
e qual é o valor devido, atualizado até a data de hoje, pro rata dia. Só faz essa gentileza para mim? Sim, faço um levantamento para você, trago efetivamente os valores até a data de hoje, ok? E te falo, ó, são 30 reclamantes, o seu valor do seu passivo é... Qual é a ideia da pessoa? Saber efetivamente se a massa falida dela vai ter dinheiro, né, para pagar todo mundo. Então, a gente faz muito aqui levantamento de passivo trabalhista, perfeito? Que tem a ver com o nosso pagamento dos honorários, tá? Então, como está dito aqui, ó, essa fase é importante, pois essas consequências são fatores de influência nas decisões, tá? Ou por devedores quando se vê diante de um pedido de falência. Só que eu já tenho que saber de antemão que eu estou tratando, né, contratando, melhor dizendo, com uma empresa que está no processo falencial. Será que efetivamente eu vou receber os meus honorários advocatícios, né, em decorrência desse processo de falência? Será que eu vou receber? Quando eu fizer a formalização do contrato, já terá que estar no nome do contrato, na frente do nome do contrato, né, em processo de falência. Perfeito? Ou seja, já vou ter que ter o conhecimento, né, já parte do pressuposto que eu já tenho conhecimento que se trata aí de um processo falimentar. Perfeito? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Então, vamos lá. O que ocorre, né? Quais são os efeitos desses processos de falência? Temos aí a suspensão, o vencimento, a interrupção, prosseguimentos das ações e a correção monetária, que eu até disse, ligada agora efetivamente ao processo trabalhista, pro rata dia, né? Se eu efetivamente quiser pagar todos. Então, os efeitos são esses que nós veremos oportunamente, tá? Algumas slides abaixo deve ter. Suspensão, vencimento, interrupção, prosseguimento das ações e a correção monetária. No processo da Oi, eu tenho muitas ações trabalhistas contra a Oi, que ganhou e a gente habilitou no processo da Oi. Perfeito? E a gente está discutindo muito, tá, a correção monetária. Por quê? Ela está pagando, sim, os processos trabalhistas, mas com valor principal só. Ela não paga as atualizações. E, então, num primeiro momento, ela está fazendo o pagamento de todos os reclamantes pelo valor principal, perfeito? Mas não aplica aí a correção monetária, não aplica as atualizações. Como são valores consideráveis, 3, 4 anos de correção monetária é um valor que não dá para se desprezar. É um valor, tratando-se aí de juros compostos, aquela coisa toda, né? A atualização do valor, efetivamente, eu tenho que ficar discutindo depois a diferença do que ela pagou. Isso para o escritório é péssimo. Por quê? Eu pago as pessoas pelo valor do principal e ainda assim o processo fica continuando. Então, eu tenho um retrabalho. Eu tenho que falar, o seu processo não acabou aqui, tem uma diferença que ainda a gente está discutindo, que oportunamente eu tenho que entrar em contato com você e te pagar esta diferença. Então, é péssimo, porque depois eu tenho que... aí é um trabalho a mais, ligado a imposto de renda, é trabalho a mais, né, para efetivamente... O processo não extingue, né, não finaliza. Ele fica lá, eu tenho que ficar prestando contas. Então, é um trabalho cansativo. Aqui eu estou pelo lado efetivamente, dos reclamantes. Então, eu pago todo mundo, já paguei um monte de gente e ainda fico, efetivamente, com o processo vivo, né? Esperando aí a atualização das correções monetárias e só Deus sabe quando ela vai pagar, entendeu? Quando ela tiver dinheiro dentro dessa logística aí da recuperação judicial. Vamos lá. Pode ser considerado como devedor falido, um empresário individual falido, uma EIRELI ou uma sociedade empresária. Pode haver extensão de falência quando há sócios com responsabilidade ilimitada, por exemplo. Caso seja ajuizada a ação de responsabilidade, a falência poderá também ser estendida aos administradores, pois esses possuem as mesmas obrigações
que o falido. Então, cuidado com isso, hein? Pode ser considerado, né, um devedor falido, um empresário individual, uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, ou uma sociedade empresária, tá? A gente já viu que a extensão da falência aqui pode chegar na pessoa dos sócios, desde que efetivamente tenha agido com abuso de poder ou desvio de finalidade. E se a gente efetivamente tem um administrador, né? Eu não estou falando um administrador, tá? Da falência, eu estou falando do administrador que faz o trabalho de gestão da empresa. E esse administrador que faz o trabalho de gestão levou esta empresa à falência, perfeito, ele responde, hein? Ela é estendida aos administradores, porque eles possuem as mesmas obrigações que o falido. Não esqueçam, quem faz faculdade, né, uma graduação de administração de empresa, ele faz uma gestão empresarial através de um instrumento de mandato. O instrumento de mandato está lá encartado no Código Civil, né, do mandato dos administradores. Se ele fez uma gestão péssima da empresa, ele responde por isso. Perfeito? Porque ele age através de um instrumento de mandato. Por exemplo, essa empresa de segurança que eu comentei com vocês, dos 3.000 rádios e assim vai, é uma mulher gestora. A dona dela, ela mora nos Estados Unidos. Perfeito? Ela praticamente nunca veio para cá para ver a empresa. Ela deixou na mão desta administradora. E agora esta administradora, por N problemas, acabou acarretando aí a falência da empresa. Agora ela se pronunciou que ela quer efetivamente processar a administradora, porque a administradora, segundo ela, isso eu não vi, tá? Sempre dizia que a empresa estava saudável financeiramente e que não havia qualquer problemática. E agora ela quer entrar com uma ação contra a administradora da empresa, dizendo a alegação, né? Sobre essa alegação. Eu contratei uma administradora para bem administrar a minha empresa, ela age por um instrumento de mandato, agiu mal, e agora eu fico com a falência da minha empresa, a responsabilidade é minha? Não concordo com isso. E agora elas vão partir para a seara civil para se discutir o que efetivamente levou esta empresa à quebra. Perfeito? Então, o administrador, ele também é responsável pelos atos, né, da empresa. Tudo bem? Deixa eu continuar aqui. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual que pode ser invocado pelo prejudicado com o objetivo de denunciar o uso indevido da personalidade jurídica por fraude ou abuso de direito. A gente já vem conversando muito relacionado a isso, né? A gente abre efetivamente uma pessoa jurídica para que haja uma proteção, né, do nosso patrimônio pessoal. Então, a gente formaliza uma pessoa jurídica para não se confundir com a pessoa dos sócios. Perfeito? Então, essa é a grande ideologia. Quando há fraude ou abuso de direito, né, efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser invocada aí pelo prejudicado. Perfeito? Por meio dela, rompe-se o véu da pessoa jurídica, passando o sócio que praticou tais atos a responder com seu patrimônio pelas dívidas societárias. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, que quem fale é a pessoa jurídica, é a sociedade empresária, não a pessoa, né, do falido, a não ser que ele efetivamente tenha agido com fraude ou abuso de direito. E é isso que as pessoas não entendem, tá? Muitas das vezes a gente vai ter essa problemática de a pessoa estar andando com um carro 0 quilômetro
entendeu? E o cliente chegar para nós, em decorrência, às vezes, numa ação trabalhista, falar, poxa, mas ele está andando com um carro 0 quilômetro e me deve mesmo? O que efetivamente está acontecendo? Eu não entendi, tá? Poxa, quem faliu, né? Quem faliu foi efetivamente a sociedade empresária, e não o dono dela. Não se confunde o patrimônio da sociedade com o patrimônio pessoal dos sócios. Isso tem que deixar bem claro. Salvo se ele agiu com abuso de direito, tá? Ou desvio de finalidade, aí efetivamente a gente vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Ah, estranhamente, o meu não tem nada aqui no meio, de vocês tem? Aconteceu alguma coisa porque o meu já acabou aqui? Tem alguma coisa aqui no AVA de vocês? Chegaram a ver ou não? Pessoal, respondem para mim ou ninguém está no AVA? O meu tá igual o seu, Pro. Tem essas lacunas aqui, é isso? Que acabou, né? Não, mas tem 2 páginas em branco, é isso, Carol? Mas provavelmente é problema nos dois, porque... 3 páginas, na verdade. 1, 2... E aí depois... Eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar novamente. Deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu entrar de novo. Vamos ver se supriu isso. Já acabou, que aula rápido, não tem nada de conteúdo. Vamos ver aqui o que aconteceu. Se entrar de novo. Unidade 3, sessão 3. Web aula. Apareceu, hein? Que louco. Mas tá certo. Então, vamos lá. Só para ver se eu não pulei nada. Falamos dos contratos. Suspensão, tá aqui. Clique sobre as abas para conhecê-lo. Suspensão. Suspensão das ações juizadas, exceto as que demandam quantias ilíquidas de crédito trabalhistas e fiscais. Então, quando a gente efetivamente entra com um processo, né, com um pedido de falência, todas as ações que estão ajuizadas, elas efetivamente são suspensas, tá? Com exceção às quantias ilíquidas. Por quê? Tem algumas ações que efetivamente elas precisam ser liquidadas, tá? Por exemplo, as de créditos trabalhistas. A gente, quando se sai uma sentença trabalhista, perfeito, o juiz do direito do trabalho, ele te dá direitos, ele não te dá valor, tá? Nós vamos para uma fase que é uma fase de liquidação de sentença. Ela tem que ser liquidada, fazer cálculo para efetivamente atualizar esse valor. Por isso que uma grande pergunta que reclamante faz para nós, né? Doutor, qual é o valor da minha ação? Ok? O valor da sua ação eu vou ter que passar efetivamente para um calculista, né? Para calcular quanto vale a sua ação. O juiz dá valor ilíquido e não valor líquido. Aí eu efetivamente tenho que calcular e trazer a data de hoje. Perfeito? Então, eu tenho que ver quanto vale o meu crédito hoje, tá? Então, acarreta aí a suspensão de todas as ações ajuizadas. Perfeito? Exceto as que demandam cálculo, né? Porque aí, efetivamente, eu vou ter que chegar e avaliar quanto vale esta ação. Eu não sei te dizer. O juiz, muitas das vezes, em créditos trabalhistas e fiscais, tá? Ele dá direito, ele não dá valores. Aí eu tenho que efetivamente fazer a devida atualização. Vencimento antecipado das obrigações, inclusive quanto ao devedor solidário, ok?
Então, efetivamente, se o devedor, né, eu falido, tinha uma dívida a vencer, com a decretação da falência, tudo que ele tinha a pagar acarreta aí o vencimento antecipado. Exemplifica, professor Marcos, se ele comprou um carro em 10 parcelas, perfeito, e foi decretar que pertence efetivamente à empresa, né? Essa sociedade empresária comprou uma frota de veículos em 10 parcelas, perfeito, e foi declarada falida, acarretará o vencimento antecipado de todas as obrigações. Por quê? Eu preciso saber, né, o porquê de tudo isso. Eu preciso trazer este valor para a atualidade. Eu preciso estar com esses valores, tá? Efetivamente atualizados. Se efetivamente foi decretada a falência, significa dizer que ele não vai pagar. Então, eu não vou ficar esperando vencer a 8ª parcela, a 9ª parcela, a 10ª. Não precisa ficar esperando vencer. Eu já acarreto o vencimento antecipado de todas essas obrigações para trazer elas a valor presente, quanto efetivamente esse falido deve. Interrupção do curso dos juros a partir da decretação da falência, sujeitando o seu pagamento caso haja saldo restante. Tá? Como eu acabei de mencionar para vocês, efetivamente, da Justiça do Trabalho, que eu fico brigando sobre o remanescente. Tá? Então, paga-se sempre o principal, mas fica sujeito aí ao valor remanescente. Perfeito? E dou por graças a Deus de receber só o principal, porque o remanescente eu preciso ver se efetivamente vai ter saldo para pagamento. Prosseguimento das ações. Possibilidade de prosseguimento das ações contra devedores solidários, não falidos, e a possibilidade de habilitação do crédito pelo total da dívida, em cada falência, de devedores solidários que estejam falidos. Então, todos aqueles que efetivamente foram declarados falidos, ok, as suas ações continuam em curso. Pergunta para vocês, para eu reconhecer o valor, né, nesse prosseguimento de ações, por exemplo, Justiça do Trabalho, um reclamante, né, melhor dizer o seguinte, deixa eu melhorar a frase, um reclamante, né, ou melhor, um colaborador foi mandado embora e não recebeu nada. Ele pode já habilitar seu crédito direto aqui, ou ele tem que entrar com uma ação trabalhista para ter esse crédito reconhecido, tá? E depois ingressar aqui no processo de falência. O que vocês acham? Por exemplo, verbas rescisórias não se discute, né? Aviso prévio, 13º, férias, fundo de garantia, INSS, isso não se discute. O colaborador, ele precisa entrar com uma ação, ok? Para depois vir aqui habilitar o seu crédito. Então, há que se falar no prosseguimento dessas ações. Falem comigo, por favor. Já que ninguém fala, eu falo. Sim, ele tem que entrar primeiro com uma ação trabalhista, ter o seu crédito reconhecido, liquidar estas ações, já que as sentenças trabalhistas são líquidas, tá? E efetivamente, ok, prosseguir com a ação aqui, transitar em julgado, liquidar, e depois ele pega a sentença trabalhista liquidada e leva aqui para o processo falencial. Agora vem uma segunda pergunta. Essa valendo 2 na minha prova. Vou colocar aqui. Possibilidade de prosseguimento das ações contra devedores solidários não falidos. A pergunta é, e vou dar exemplo, aquela empresa de segurança. É uma empresa de segurança, é uma terceirizadora de serviço, o tomador responde aqui também ou não? Deixa eu ver se tem alguém aí. Será que tem alguém?
E eu estou quieto aqui? Tem, pior que tem bastante gente. Ele é um tomador solidário não falido. Ele responde também? Acho que se ele tiver responsabilidade Responde solidária, solidariamente. possivelmente, né? Pessoal, ele responde. Ele não responde, tá? No processo de falência. Ele responde no processo, por exemplo, trabalhista. Então, é a possibilidade de procedimento das ações contra devedores solidários não falidos. E aquele que tiver o crédito, no caso da trabalhista, perfeito, ele vai tentar primeiro receber da empresa falida, para depois, subsidiariamente, como é que eu vou explicar? Não vou. Subsidiariamente do devedor solidário não falido. Então, você imagina, muitas das vezes na empresa, vou falar dessa empresa de segurança que eu até advogo, todos os tomadores, eles são responsáveis solidários? Sim. Perfeito. São falidos? Não. Mas o reclamante, ele tem que prosseguir com a ação contra a empresa falida e tentar receber. Caso ele não consiga, ele vai ter que fazer todo aquele prosseguimento que a gente viu antes do intervalo. Habilitar seu crédito, liquidar o seu crédito, para depois tentar receber do devedor solidário não falido. Ok? Então, vejam que é um trabalho árduo, tá? É um trabalho árduo, ele vai ter que esperar. Muitas das vezes ele quer receber, né? Tem uns advogados espertões que querem pular a fila. Então, ele não quer ficar esperando o processo de falência. Ele efetivamente quer ir direto para o devedor solidário não falido. Mas esse não é o caminho legal. É vedado aí, efetivamente, né? Pela norma. Ele tem que passar aqui pelo processo de falência para depois, caso não haja efetivamente o recebimento aqui, aconteça aquilo que eu mencionei para vocês antes do intervalo, né? Execução frustrada, perfeito? E no caso aqui, é uma falência frustrada, aí ele chega no devedor solidário não falido, perfeito? Então, muitas das vezes, o pessoal quer pular aí esta fase. Não é cabível, mas ele tem esta responsabilidade. Por fim, a correção monetária pode ser exigida como forma de recomposição do valor. Lógico, né? Eu já disse para vocês que um processo falencial, ele demora muito tempo, né? Demora bastante tempo. Se você não atualizar o valor, ele vai ter uma perda no decorrer do lapso temporal. O processo de falência, tá? Para não demorar nada, você está falando aí de 10 anos. Então, eu tenho que efetivamente ter uma correção monetária, que nada mais é do que a atualização do valor, né? A data presente. Perfeito? Pessoal, tá tudo certo? Aí vocês estão tão quietinhos. Tá perfeito ou não? Deixa eu voltar aqui para o Teams. Tá tudo certo aí, meus amigos? Certo, acompanhando. Então tá bom. Então, falei de suspensão, falei do vencimento, falei da interrupção, falei do prosseguimento das ações, tá? E aqui, quanto mais rápido andar esse processo, principalmente aqui no prosseguimento das ações, quanto mais rápido a gente propor a ação, melhor. Perfeito? Eu tenho que efetivamente, né, dar agilidade aqui, porque não posso esquecer que eu tenho que habilitar meu crédito. Muitas das vezes, né, pergunta, na verdade, ninguém tirou 2 na minha pergunta que eu fiz, vou fazer uma nova pergunta valendo 1. Se eu tiver uma ação trabalhista contra uma empresa falida, quem vai figurar no polo passivo e quem vai responder por ela, hein?
a massa falida da empresa? É. Por exemplo, se eu tiver uma ação trabalhista contra a Oi, contra a Saraiva. A Saraiva mandou, a semana passada, vocês vão achar aí, centenas de pessoas embora no centro de distribuição dela lá em Cajamar. Centenas de pessoas embora. Pessoal, você entra contra a empresa falida, né? Representada pelo síndico da massa falida, né? Perfeito. É esta pessoa que efetivamente vai dar baixa na carteira de trabalho, é esta pessoa que vai efetivamente contestar as ações trabalhistas. Professor Marcos, mas contestar sim, porque tem alguns advogados espertões, o que eles fazem? Já que é uma empresa falida, e depois eu vou habilitar meu crédito, o que ele faz? Ele enche de coisa na ação trabalhista. O reclamante trabalhava 20 horas por dia. Perfeito? Qual é a ideia que ele tem? Ah, vai que ninguém contesta esta ação, já que é uma empresa falida, pelo menos eu fico com um crédito enorme. E depois eu tento receber da massa. Depois eu tento receber de um devedor solidário não falido. Perfeito? Então, é um risco enorme, né, as ações que tem contra a massa falida não serem contestadas. Lógico, o pessoal vai jogar efetivamente valores lá em cima, né? Vai efetivamente querer ter títulos de crédito, perfeito, título de crédito judicial, né? Com valores simplesmente exorbitantes. Então, tem que se contestar a ação. Por isso que eu digo, né, eu disse lá aqui em cima, tem que se ter uma gestão, tá? Esta fase é importante, pois essas consequências são fatores de influência nas decisões tomadas por credores antes de pedir a falência ou por devedores, quando se vem diante de um pedido de falência. Então, ele tem que fazer toda esta parte de gestão contratual aqui, né? Não é porque eu fali, a gente tem que ter sempre em mente, a pessoa que está falindo, ela efetivamente quer ter que o patrimônio da massa falida pague a todos. Se ela não contesta, por exemplo, as ações trabalhistas, vai ser julgado tudo a revelia e confissão, tá? E efetivamente terá valores enormes. Aí vai acarretar o que a gente conhece de falência frustrada. E é efetivamente o que não se pretende com isso. Tudo bem? Eu vou terminar por aqui, que eu acho melhor, que é muita coisa. Com 2 unidades, 2 e 3. Alguma dúvida, alguma pergunta relacionada a isso ou não? Não, Pro. Não, professor. Duvido que vocês não tenham nenhuma pergunta. Preciso de 3 perguntas. Minha aula vai até 10h50 para eu encerrar. 3 perguntas para mim. Carol, faça uma. Professor, eu já falei demais hoje, né? Pede para outro, por favor. Fala mais um pouco. Pode ser. Então, escolhe alguém para fazer uma pergunta para mim. Os seus amigos aí. Eu não. Gustavo Tal, que não falou nada, sempre fala muito. Será que ele entrou e não está dirigindo? Sandra Rinco. Oi, professor. Faça uma pergunta para... Eu estou aqui entendendo esse processo de contestação aí. Se ele não contestar a ação trabalhista, isso vai ser pago de qualquer maneira? Exatamente, porque, vamos lá, Sandra Rim, eu disse para vocês, nesta aba que a gente está vendo o prosseguimento das ações, ele não vai ter que primeiro buscar a Justiça do Trabalho para ter um título de crédito, que é a sentença judicial? Sim. Sim, perfeito. Então, significa dizer o quê? Que se o falido aqui está sendo demandado numa ação trabalhista, se ele não contestar, ele será julgado a revelia, perfeito? Né? Então, muitas das vezes, eu, como advogado do reclamante, o que vou fazer? Eu vou pedir valores estratosféricos.
por exemplo, num tema jornada de trabalho, eu vou falar que o cara trabalha 20 horas por dia. Uhum. Já que efetivamente não está sendo contestada, e já que a empresa também é falida, que eu tenha um título de crédito, né, advindo de uma sentença judicial. Nós temos títulos de crédito judiciais e os extrajudiciais. O judicial é uma sentença, que efetivamente seja pelo maior valor possível. Só que a partir do momento que eu faço desta forma, eu estou carretando prejuízo a toda a massa. Entendeu? Eu devo, sim, 50 mil para a Sandra, mas não devo 100 mil. Ok? Então, na verdade, eu acabo carretando prejuízo pela massa. Por quê? Direito do trabalho é um crédito preferencial. Então, ele vai receber primeiro que todo mundo. Então, as pessoas que estão abaixo já serão prejudicadas. Por isso que é de extrema valia que se conteste esta ação. Né? Nesse caso, professor... Mesmo que tenha uma massa falida, entendeu? Mas na prática o pessoal contesta, o pessoal já fala, tendo em vista aí, efetivamente, que é uma massa falida, deixa isso para lá. Larga a empresa, o que é o correto. Então, nesse caso aí, quem tem que ficar mais esperto, no caso, é o advogado do falido, para ver isso, né? Olha, está sendo cobrado muito mais, está sendo... Vamos pedir aí que seja feito um cálculo nisso daí, para ver se está certo isso daí. Porque senão o falido, ele nem sabe o que está acontecendo, na verdade, o que estão pedindo, né? Corretíssimo o pensamento, Sandra, é exatamente isso, porque se não ficar em cima, perfeito, vai chegar naquela situação de falência frustrada, entendeu? Vai ter um monte de gente com crédito e o patrimônio da massa falida não vai pagar todo mundo. Tá? Então, ele tem que acompanhar isso, ele tem que acompanhar isso de perto, ele tem que contestar a ação. Tá? Mas tem advogado que não presta atenção nisso, professor? Ixi, mas está lotado. Está lotado, não quer nem saber. Perfeito? E tem empresa também que não quer saber. Tudo depende de dois fatores, Sandra. Se tem patrimônio ou se não tem patrimônio. Tá? Por quê? Vou exemplificar para você. Essa empresa de segurança que faliu faz uns 15 dias, tá? Que eu até dei como exemplo para você dos rádios. Tá? O que uma empresa de segurança tem de patrimônio, Sandra? Nada, né? Só alguns computadores, talvez, ou sei lá, alguma coisinha assim. Não paga nada, você entendeu? A base que eles têm, a maioria é locada. Sim. Perfeito? O carro que eles usam, a maioria é frota locada, tá? Então, a base, que é o prédio, é locado. Os carros que eles usam, a maioria deles são locados, tá? Então, na verdade, ele não tem... O patrimônio deles são pessoas, mas ele faliu. Computador, essas coisas, não paga nada, entendeu? Porque computador é um negócio barato, tá? A maioria dessas empresas, a hora que quebra, perfeito, ela não leva nada para a massa falida. Então, a pessoa, na maioria das vezes, abre mão. Dever 1 milhão, dever 10 milhões, eu não vou pagar mesmo. Deixa para lá isso. Perfeito? Que é péssimo isso. Tá? Agora, diferentemente, tá? A contrassenso, se você tem uma empresa que ela tem patrimônio. Pô, eu tenho patrimônio. Eu advogo para uma empresa que quebrou lá em Terra Preta, e ela fazia tubos de gasodutos para a Petrobras. Com a Lava Jato, todos os contratos foram suspensos e ela teve que encerrar as atividades. Fez aquela parte de valuation, como eu comentei para vocês, avaliação da empresa. Tá? Avaliou o prédio da empresa, terreno e maquinário, perfeito, chegou-se a cifra de 40 milhões de reais. E vale, e todo um terreno, tem todo efetivamente uma infraestrutura em cima desse terreno, tem um maquinário, perfeito. Contanto que ele pegou, o dono da empresa falou, poxa, foi avaliado em 40 milhões, então eu tenho que pagar todo mundo, tá? Dentro dos 40 milhões. Ou então, a empresa à venda. E, na verdade, ele conseguiu um cobrador
entendeu? Que assumiu, ela estava num processo já de falência decretada, que assumiu e falou o seguinte: eu vou comprar a empresa falida por 40 milhões, não é minha. E ele montou lá uma fábrica de caldeira, ele comprou a empresa e mudou o segmento, tá? Mas pagou todo mundo. Então, não chegou-se numa fase de falência frustrada. Acabou pagando todo mundo. Então, a gente tem esses dois nortes. É uma empresa que tem patrimônio ou é uma empresa sem patrimônio nenhum? Tá? Ela saiu do segmento, também não saiu devendo nada para ninguém. Pagou todo mundo, fisco, reclamante, fornecedores que saíram dos equipamentos, saiu do 0 a 0. Aí ele foi ótimo. Perfeito? Então, a gente tem que ficar antenado com isso. Eu posso fazer só mais uma perguntinha rápida? Quando você quiser. Olha, diz para mim, e quando acontece essa falência frustrada que o senhor disse, o que acontece? Não paga-se tudo e aí? O que acontece com o restante? Olha, lamento dizer, não tenho o que fazer. Se partirmos do pressuposto que essa sociedade empresária não acarretou, né, não agiu com desvio não houve fraude, não agiu com desvio, abuso de direito e desvio de finalidade, que não possamos atingir o patrimônio pessoal dos sócios, consequência de jurídica disso, quem efetivamente contratou com essa empresa falida, o nosso direito, Sandra, ele é movido pelo direito obrigacional, responsabilidade patrimonial, tá? Se efetivamente não se tem patrimônio, não há que se falar em responsabilidade, acabou. Finda-se a falência, tá? Falência frustrada, porque não conseguiu pagar todo mundo, perfeito? E quem não conseguir receber, vai ficar efetivamente no prejuízo. Simples assim. Ok, obrigada, professor. Eu sei que é um caso pessoal seu e que você queria ouvir outra resposta, mas... Não é, nem pensei nisso, era mesmo para entender essa falência frustrada que as outras pessoas, quer dizer, acabam perdendo tudo mesmo, né? Perdendo... Agora vamos fazer uma análise para todos, inclusive para você, Sandra. Você imagina, né, depois desta pandemia, depois que isso passar, que, se Deus quiser, voltar à normalidade, todo mundo tocar a sua vida dentro do que era, perfeito, do normal. Imagine o cuidado que todas as empresas terão que ter com quem ela vai contratar. Porque, com certeza, com o reflexo dessa pandemia, perfeito, terá consequências graves, né? Ou será que, efetivamente, eu vou contratar com essa empresa? Como é que ela ficou? Ela criou um passivo para ela em decorrência dessa pandemia? Não criou? Então, aqui, o advogado que trabalhar com direito empresarial, ele vai ter que fazer todo um estudo, né, para esta empresa na qual ele está contratando, para os mais diversos tipos de contrato de compra e venda, contrato de locação, contrato de comodato, com todos os tipos de modalidades contratuais. Mas tem que fazer uma análise. Porque qual será o reflexo dessa pandemia aí para as demais empresas? Senão eu vou contratar com alguém que efetivamente não vai me pagar. Exemplo clássico, o que acabou dando um tiro de misericórdia na Saraiva foi o fechamento, já estava ruim. Com a pandemia, com o fechamento dentro de shoppings, isso e aquilo, acabou por, né, dar um tiro de misericórdia, perfeito? Trazendo mais problemas. Tal como estão dizendo que é uma problemática, inclusive eu estou enfrentando, a CVC, né? Turismo acabou, entendeu? Ninguém está indo para lugar nenhum. Perfeito. E quem contratou? E quem comprou passagem? Como é que fica agora nessa situação? Professor, o senhor acha que essas empresas, quando tudo voltar ao normal, elas vão ter uma dificuldade, a gente sabe, mas elas vão fazer de uma forma
por exemplo, a empresa de turismo, ela vai começar a vender pacotes e fazer coisas assim, num preço mais acessível para tentar voltar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Aí vem aquela linha que eu estou conversando com você em especial. Agora, imagina você comprar um pacote, sei lá, para a Europa, tá? A gente não viaja assim do dia para noite. Isso é uma programação, né? De ida, tal, agendamento, um monte de coisa. Será que efetivamente eu vou contratar uma empresa e será que eu vou conseguir viajar e retornar, né? Não é só ir, conseguir voltar, ou eu vou ter problemas nesse caminho? Uhum. Né? Eu vou ter que olhar com maiores, né, pormenores. Antes, não, eu vou viajar, estou indo, vou lá, compro o pacote, estou indo, acabou. E agora? Agora vai ficar complicado, né? Pô, extremamente complicado, entendeu? Extremamente complicado. Eu acompanho aqui... Fala, Fernanda. As minhas empresas lá do sindicato estão de cabelo em pé. Os empresários estão pondo a língua de fora já, professor. Está complicadíssimo. Mas não tem como, né, Sandra, ser diferente, entendeu? É por isso que eu disse, quem trabalha com direito empresarial em especial, entendeu? Vai ter que fazer uma análise bem pormenorizada com quem contratar. Será que a empresa, eu não posso sair vendendo para uma empresa porque eu efetivamente não sei se eu vou receber, né? Vai ter que ter muito tato para lidar com isso, até se eu fizer uma venda para uma empresa do exterior, será que eu vou receber? Será que eu não vou receber? Senão acarreta o que a gente conhece de efeito cascata, né? Todo mundo levando todo mundo para o buraco, para a quebra mesmo, entendeu? Contanto que diz, né? Nós teremos mais falidos do que falecidos depois da pandemia. Verdade. Mas obrigada, professor. O senhor falou que era para fazer pergunta, eu exagerei. Nada, que é isso. Pessoal, mais alguma dúvida? Caso não tenha... Eu tenho, eu posso fazer uma pergunta? Deve? Diga aí, Eliana. Então, tá bom. Aqui, uma empresa pede falência, não tem bens nenhum. Aí não tem como saldar a dívida com os credores e com os funcionários. O que acontece? Segunda hipótese, igual você falou, quando acontece a falência, às vezes a pessoa quer voltar a atuar no ramo, daí é 5 anos. No caso, se ele é insolvente, que fala que está em dívida, ele pode atuar de novo? Vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta. A pessoa, muitas das vezes, pede a falência, tá? Que a gente já viu nas aulas atrás, o pedido de autofalência, é para tentar blindar o seu patrimônio pessoal. Então, ela não fica esperando que alguém peça a falência para ela, dela, né? Efetivamente, ela já pede a autofalência dela para que o seu patrimônio pessoal fique blindado, entendeu? Então, ela já se antecipa, né? Já se antecipa efetivamente ligado à falência, para que ninguém venha já pedindo a desconsideração da personalidade jurídica, tá? E a segunda situação que você perguntou, depois de decretada a falência, ela pode exercer a mesma atividade que ela exercia antes, sem qualquer problema. Perfeito? De repente, a pessoa errou por uma má gestão, por uma falta de investimento, às vezes deixou na mão da pessoa errada, né? Mesmo não conseguindo quitar os débitos dela, tanto com os credores quanto com os funcionários? Pode? Pode, sem problema nenhum. Tá, muitas das vezes é o que eu disse, ela pode voltar pelo mesmo segmento de uma forma diferente. Eu já tive escritório de advocacia com N pessoas. Perfeito? Já fui sócio de vários escritórios. Cada sociedade que eu faço é um nascimento de um escritório novo, com efetivamente ideias novas, com objetivos novos. A gente vai, graças a Deus, com o tempo, a gente vai sempre aprimorando, né? Pelo menos é o que se espera do ser humano. Você, com o passar do tempo, você ir aprimorando. Perfeito? Então, ele pode, desde que cumprido os requisitos legais, né? Ele pode voltar no mesmo segmento, lógico, com uma outra ideologia, com uma outra investimento, com uma outra roupagem. Perfeito? E são as joint venture, né? A fusão de empresas, surge uma terceira nova.
ok? Você tem fusão, aquisição, incorporação, né? Então, ó, vamos fundir uma empresa com outra e ter uma outra empresa diferente com uma outra ideologia? Sim, sim, né? A gente tem que estar aberto aí a outras ideologias. Então, não há qualquer problemática. Tudo bem? Tudo, professor. Meus amigos, agradeço aí efetivamente a paciência de vocês, a participação, a colaboração. Vocês têm meu contato. Qualquer dúvida, estou à disposição. A gente começa a aula que vem, aula 3, sessão 3, aqui do meio, onde a gente parou. E estou aqui à disposição. Uma excelente semana para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima semana. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Marcos. Tchau. Tchau, Mais sério. obrigada. Professor. Até mais, Carol. Tchau, Pro. Tenha um bom dia. Para nós, uma excelente semana para todos. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Até mais.